Com esse pensamento vocês estão em pé, vamos orar. Santo Deus, querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos ao Senhor pelo dom da vida e suplicamos que nessa noite o Teu Santo Espírito fale conosco. Perdoe nossos pecados, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Nessa noite eu quero falar sobre escolhas. Tivemos um domingo, todos nós, obviamente passamos talvez só, ou em família, ou em trabalho, não importa, mas aqui estamos essa noite para a gente estudar a palavra de Deus. Quando se fala de escolhas, a gente fica pensando que em muitas escolhas a gente faz no nosso dia a dia. Escolhas essa que envolve eu e você estar aqui hoje, a escolha de você levantar amanhã e ir para o trabalho, a escolha de você levantar e sair para qualquer outra coisa, a escolha de comprar, vender, pagar, a escolha de procurar trabalho, escolhas. E ali nós vemos nessa imagem uma pessoa qualquer que representa cada um de nós, uma escolha que a gente faz na vida. E um fato interessante que aqui vocês vão poder visualizar algumas imagens. Deixa eu ver aqui, Márcio está respondendo aí. Você vai passando para a gente então, por favor. E quando fala de escolha na vida, a gente vai ver uma história na Bíblia que você já conhece, uma história onde basicamente ela retrata de escolhas. Escolhas essa que pode levar para a vida ou pode levar para a perdição. Abra sua Bíblia em Lucas 15, que é o nosso texto base bíblico para a nossa reflexão nessa noite. Você que está aqui na igreja pode usar o seu celular, pode usar a sua Bíblia, tá? Bom, aqui você está vendo a primeira imagem. Nessa primeira imagem você vê um homem, ou seja, uma estrada, alguém escolhendo ali uma placa indicando o caminho. Nessa outra imagem meio para as mulheres que gostam talvez ter uma sapataria em casa, ela escolhe ali que tipo de sapato que ela vai calçar para determinado item que ela vai fazer, uma escolha. Na outra imagem alguém estaria escolhendo se come ou não come, Na outra imagem aqui a mulher escolhendo a questão da fruta. Nessa outra imagem a pessoa escolhendo aqui a questão do aparelho de dente, como que vai ser. E aqui um ponto de interrogação que fica na mente de uma outra pessoa. Bom, aqui a psicóloga canadense diz o seguinte: uma pessoa normal ela faz em média 70 escolhas por dia, tá? Isso é feito em 9 minutos. E daí a metade dessa escolha ela não vai medir as consequências. Algumas pessoas dizem que não existe a opção de não escolher, pois não escolher já é uma escolha. Então, escolha na vida a gente faz uma escolha diária. Eu escolhi estar aqui com vocês essa noite. Claro que o convite foi feito há dias, Talvez não poderia estar aqui hoje, mas é uma escolha. Uma escolha talvez de, quem sabe, estarmos trabalhando por essa região e amanhã ou depois escolher uma outra região totalmente diferente. São escolhas da vida. Lucas 15, você já conhece a história, apresenta aqui três histórias, 3 situações, 3 escolhas. A primeira escolha é que Jesus estava entre pecadores, que é o verso 1 e verso 2 de Lucas 15. Eu vou contar a história que você já conhece esse capítulo da Bíblia. A segunda história é que Jesus fica feliz quando uma pessoa se arrepende do que 99 que não necessita de Deus, tá? E na outra fala da dracma perdida, ou seja, enquanto alguém varria para achar uma única moeda numa casa de chão batido, de chão de terra batido, até que encontrou e houve grande alegria. E aqui em Lucas 15, verso 11 até o 32, eu não vou ler todos os versos, mas vou pedir para alguém vir aqui à frente, ler para mim os versos 11 e 12. Vem cá, professor Rubens, lê para mim aqui, por favor. Você vai ler para mim aqui os versos 11 e 12.
nesse Lucas 15. E aí vamos narrar a história, tá? Você já conhece? Acho que pode ser esse aqui mesmo. Pode ler? Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Obrigado. Note que uma coisa, igreja. Quantas pessoas participam dessa história? Já para pensar? O pai e quantos filhos? E é claro que tem os criados, aí não dá para contar, mas imagina uma família grande. De repente, o jovem mais novo chega para o pai e fala o seguinte: eu estou cansado dessas regras. Alguém aqui alguma vez já escreveu em alguma folha de caderno e colou, ou uma folha de sulfite e colou na geladeira 10 coisas para fazer em casa ou que não fazer? Quem já fez isso em sua casa? Eu já vi isso na casa de algumas pessoas. Essas 10 regras a gente baseia aonde e em quê? Qual é a base para nós? Essas 10 regras. Seguindo o quê? Me ajudem aí. Baseado em quê? Baseado na Bíblia. Os 10 mandamentos. Então agora imagina você colocar 10 regras para alguém fazer o que fazer e o que não fazer em casa. Agora imagine esse jovem agora chega para o pai e fala o seguinte: já estou cansado dessa vidinha aqui. Eu quero conhecer as coisas seculares lá fora. Eu quero me divertir, eu quero sair dessa monotonia, eu quero sair dessa vida cercada de coisas. E aí o pai tentou de todas as formas fazer com que ele não fosse, mas ele quis fazer, e assim ele foi. E aí, quando chega aqui no versículo 13 e 14, você percebe que esse jovem foi. Ele gastou seu dinheiro com quem? Com as meretrizes. E aí, em dado momento, aquele jovem lembrou o quê? Da comida, lembrou do lar, lembrou da boa cama, lembrou dos cuidados que os pais e os criados tinham com ele, porque é uma família rica, então tinha condições, tinha empregado, então ele lembrou tudo aquilo. Resolveu voltar para casa. Como que aquele jovem voltou para casa? Estava limpo? Não, estava sujo, fedido. Aí ele fez uma escolha. Primeiro, quando ele trabalhava com uma família lá que não era cristã, que cuidava de porcos, por ele ser judeu e a outra família de outra nacionalidade, ele então desejou comer aquela comida, aquela alfarroba, que é uma espécie de vagem, um mato, podemos dizer assim. Mas lembrou, voltou para casa. A caminho de casa, quando estava quase chegando próximo, aí começou a ver aquele barulho. O pai foi lá, abraçou aquele jovem, não se importou a forma que ele estava, meio sujo, fedido. E aí então o irmão mais velho chegou, viu aquilo, mas que burburinho é esse? Que confusão é essa? O seu irmão estava morto, reviveu, ele estava perdido e foi achado, está voltando para casa. Aí ele fala: poxa, mas eu estou com meu pai o tempo todo aqui, meu pai nunca me deu nada, eu sempre, tudo que ele pediu eu sempre fiz. Agora vem esse meu irmãozinho aí, esse Zé, podemos dizer assim, faz um monte de coisa que o pai recebe de volta. Eu falei: não, filho, você está o tempo todo comigo. Ele estava morto, reviveu, foi encontrado, ele estava perdido, foi achado. Então agora vamos nos regozijar, vamos fazer uma grande festa. Agora imagina, eu fico mexendo no pai, mandando colocar ele naquela banheira cheia de água, mandando colocar um cloro, sabão em pó e deixar ele de molho. Então, para ele se limpar, deu aquele belo banho nele, veste a melhor roupa, faz a melhor festa, mata o cevado, vamos comemorar porque ele está voltando para casa. Ele fez uma escolha. Essa aplicação, ela se aplica a nós também. Muitas vezes a gente pode estar dentro da casa de Deus, mas está em outro planeta, em outra galáxia de universo, viajando no tempo, viajando no espaço. Quem lembra daquele seriado Túnel do Tempo, né? Muito antigo. Então imagine viajar no túnel do tempo. E a pessoa que está assim, viajando no espaço, às vezes o corpo está aqui, mas a cabeça está lá. De repente está dentro da igreja, mas ainda não se encontrou ainda. Não fez uma escolha verdadeira de
encontrar Deus ou não. E aí, Deus escolheu todas as coisas, criar todas as coisas perfeitas, criar ali a terra, o céu, criar Adão e Eva, né? Deus escolheu Moisés, escolheu Abraão, Deus escolheu criar tudo do bom e do melhor para nós. Mas aí o ser humano é que faz a escolha de querer servir a Deus ou não. Talvez na minha idade de 13 anos, se eu tivesse optado de não continuar nos caminhos de Deus, eu não estaria aqui hoje. Talvez se eu tivesse escolhido, como eu contei ontem na igreja que eu estava, quando eu tinha meus 18 anos de idade, me lembro que eu recebi uma proposta boa para trabalhar na Caixa Econômica Federal. Era para trabalhar na sexta-feira à noite. Naquela época não tinha concurso público. Isso em 1994. Facilidade de trabalhar. Eu morava ainda em Belo Horizonte. Nessa época era fácil para você conseguir emprego. E porém, eu lembro disso que a pessoa falou assim: você vai trabalhar de segunda a sexta-feira aqui, mas você tem que trabalhar na sexta-feira à noite. Falei, puxa vida, os outros dias à noite não dá para trabalhar, mas sexta-feira à noite não. Aí optei por não ir. Se eu tivesse na Caixa Econômica até hoje, teria já aposentado. E na época era fácil trabalhar. Uma opção de escolha. Bom, Deus deu o que? O livre-arbítrio para as pessoas. Agora imagina essa imagem aqui, ó. Um monte de peixe dentro desse aquário e ele escolhe ficar o quê? Sozinho no outro aquário. Essa imagem simboliza a igreja de Deus. Muitos estão aqui na casa de Deus, mas preferem as coisas seculares lá fora. Aí alguém se pergunta assim, mas por que a igreja talvez poderia estar com mais pessoas? No sábado a igreja está, e no domingo a igreja está vazia. Eu não sei por onde andam os membros, as pessoas. Isso é uma forma geral, está acontecendo em várias igrejas. Se você for avaliar, basicamente isso é geral. Não é só aqui. Mas se nós falarmos assim, nós vamos fazer aqui uns comos e bebes, como é que fica? Todos bem. Porque nós cristãos não bebemos, nós comemos bem. Não é pecado comer, mas a gente deve buscar a Deus sempre. Nessa outra imagem aqui, você vê a pessoa escolhendo o caminho, a outra ali tem o poder da chave, o outro tem a seta direita e esquerda, e Adão e Eva fez uma escolha. Uma escolha entre servir a Deus ou não. Pode deixar o Márcio. E a outra escolha da pessoa escolher fazer aquilo que ele bem entende. Nós temos o caminho estreito e o caminho largo. Cada pessoa faz uma escolha. Essa escolha ela pode levar para a vida, pode levar para a perdição. E aí, nós acabamos de ler a história do jovem rico. Destino significa fim, resultado de uma determinada ação. Então imagine agora o jovem escolheu voltar para casa, escolheu voltar a viver. Já aconteceu com você de você estar no caminho de Deus e você sair depois de você voltar? Quanto que já passou por essa experiência? Não é uma experiência muito boa não, eu nunca saí, mas eu sei que tem pessoas que até hoje saíram e não voltou para a igreja. Quando eu falo para a igreja é voltar para Deus, tá? A igreja somos nós. Mas tem muitos que talvez quer ter uma experiência lá fora. Eu sei que existem muitos cristãos com dois pés, um pé no mundo e um pé na igreja, é chamado cristão Raimundo, tá? Pé no mundo, pé na igreja. Então ele escolhe aonde ele decide. Então a gente tem que decidir claro o que é o estar. Você acha que destino de ser fracassado ou pobre ou rico é uma escolha? O que vocês acham? Sim ou não? Destino de ser rico ou pobre é uma escolha? Pode ser. Eu conheço um irmão da nossa igreja, Paulo Lopes, que ele hoje está com alguns problemas de saúde, mas ele foi muito rico no passado. Andava nas boemias da vida, com muitas pessoas. Então hoje, você aposentado do exército, tal, como general do exército, a gente quase não fala sobre isso com ele, ele não gosta de falar, mas hoje ele é aposentado do exército. Mas a riqueza que ele tinha, perdeu. Enquanto não era cristão, hoje ele é cristão. Mas não é pecado ser rico, não é pecado ter uma boa casa, não é pecado nada disso. Não é pecado que a Bíblia diz em Mateus 6,9 que onde está o tesouro está o quê? O coração. Eu conheço pessoas que fizeram tantas faculdades que hoje a maneira de se tratar com as pessoas, educação zero.
não mora aqui mais, mora em outro estado. Uma pessoa muito culta, muito estudada, seu esposo foi pastor por essa região afora, mas essa pessoa, infelizmente, a educação é zero. Quando a pessoa fica fora de si. Não estou dizendo que estudar é errado, não é nada disso. A gente tem que ter conhecimentos gerais para poder avançar. Mas, eu, assim como conheço pessoas também que nunca estudou, que tem uma bela de uma educação. Sabe conversar muito bem e sabe se portar, entrar e sair em qualquer ambiente. Então, escolhas. A educação começa onde? Começa em casa, não começa na escola. Esse jovem rico, ele foi educado nos princípios ali e tal. Se você olhar a história do jovem rico, também foi educado nos princípios de Deus, mas ele escolheu ficar com as suas riquezas. Se você pegar a história de Lucas 19, entre Zaqueu e o publicano, né? Zaqueu, obviamente, ele escolheu subir na arca para ter encontro com Jesus. O publicano escolheu se humilhar perante Deus, né? O fariseu não escolheu estar perante Deus. Então, são escolhas. Se você pegar a história de João capítulo 8, entre a mulher adúltera e os pecadores, que ele estava acusando ela daquele pecado que ela fez, que ele também tinha pecado. Ela fez uma escolha de ficar ali ajoelhada, esperando o veredicto das pedras sobre ela, mas Jesus a perdoou os pecados, não a condenou, os pecadores foram embora e ela continuou a vida. Então entenda que é escolha na vida, escolha de nós estarmos aqui. Agora, próxima semana, muitos talvez não vão viajar para passar nós com parentes, amigos, etc, etc. Escolhas de viajar ou não, de ficar por aqui. Bom, já ouviu a história desse rapaz aí, Cícero? Ele era um camarada que trabalhava com reciclagem. Isso aconteceu lá em Brasília, tá? Ele, através dos livros que ele conheceu ali, que ele pegou na própria reciclagem, começou a estudar, terminou o ensino fundamental, ensino médio, fez faculdade de medicina, se formou, hoje é médico. Então, hoje nós temos lá em São Paulo muitas pessoas morando na rua. São duas opções. A primeira, que algumas pessoas tinham condições e perderam as condições devido ao longo do tempo, devido às ações políticas, as pessoas perderam as suas condições. Segundo, é uma escolha de alguém estar na rua, que às vezes ele tem a casa dele, tem tudo, mas não quer conviver com as regras que a família coloca. Então, eu quero viver minha vida absolutamente à vontade e assim vai. Quantas pessoas estão assim? Quantos, talvez eu posso dizer, adultos, jovens, que estão nessas mesmas condições? Eu conheço muitas pessoas que usou droga, bebida, hoje se arrepende. Conheço pessoas que se arrependem de ter feito escolhas na área de saúde, educação, na área política. Muitas pessoas chegam e dizem, me arrependo de ter feito isso nessa votação, nessa última agora. Agora já foi feito. Escolhas. Cada um faz a escolha. Entende? Repórter dizendo agora, eu fiquei com medo, estou com medo das escolhas que a gente fez. Mas já foi feito. Você entende? São escolhas. Então a gente vai analisando tudo isso e vai vendo sua escolha na vida. Eu escolhi trabalhar como professor, como professora, como consultor, como vendedor, como secretário, secretária, como administrador. Cada um escolhe. E assim por diante, são escolhas. Agora, Bergman diz que destino não é uma questão de sorte, mas de escolha. Não é uma coisa que se espera, mas que se busca. Na verdade, você faz suas escolhas, e suas escolhas faz você. Escolhe e decide vencer pelo poder de Cristo. Então, cada um faz uma escolha de ser vencedor ou não. Não tem aquele hino, vencedor cada dia, o hino de 2008 do CD Jovem? O hino antigo, mas cada dia a gente vai rompendo. Como a lição de hoje falou sobre o juízo final. A gente vê ali que o juízo é para aqueles que não aceitaram a Deus. Claro que se nós estamos em Jesus, não tem nada a que temer. Então, escolha de querer ir para o céu ou não. Bom, Lucas 15, como eu já disse, apresenta as 3 parábolas, né? São fatos alegóricos, simbólicos para a gente entender que cada um se aplica a nós. Cada lição é uma escolha que nós fazemos. Por exemplo, Deus fica feliz quando uma pessoa ela toma a decisão de estudar a Bíblia e ser batizada nas águas e permanecer com Deus. Deus fica contente entre 100 pessoas que está no ambiente ali orando e buscando a Deus. Se todos forem sinceros, beleza, mas
Se a metade for e a metade não for, Deus fica feliz com aquela metade que foi o quê? Fiel a Ele, sincero para com Ele, porque Ele conhece cada coração, cada um de nós. Portanto, eu e você devemos fazer uma escolha de buscar a Deus sempre. Agora aqui eu quero apresentar para vocês 15 escolhas que se refletem com a gente. Leia comigo em voz junto. Vamos ler junto aqui, ó. O que ele diz a primeira frase ali? Ele não queria o quê? Se falasse mais o quê? O que mais? Queria uma vida? Pergunto para vocês, isso se aplica a nós hoje também? Quem aqui já foi filho sabe que em algum momento você quer uma escolha sua. Chega de mãe e pai ficar pegando o pé. E aí, aonde nós aqui? A gente acaba se dando mal, não é verdade? Na segunda frase, o que diz ali? Lê lá, o que diz ali? Escolheu? Deu certo para ele? Não deu certo. Gente, se não deu certo para o filho pródigo, se não dá certo hoje a pessoa escolher ficar sem Deus, independente de si próprio, aí a gente está vendo o mundo como é que está aí, né? A gente está vendo o nosso Brasil fervendo, o mundo fervendo, e cada vez mais crítico, cada vez mais ideologia, polarização de coisas, mais coisas, e cada um nas suas ideias, nas suas defensas, mas Deus não está no meio, Deus não está na vida da pessoa. O que diz a frase número 3? Escolheu o quê? Escolheu viajar para longe como mecanismo de fuga. Já aconteceu isso com você? Você fugir das coisas, escolher fugir, viajar, fala, não vou encarar isso, não vou ficar de frente disso. É uma escolha. A frase número 4, escolheu o quê? Mudar seu estilo de vida. Já aconteceu com você de mudar seu estilo de vida? Eu lembro uma vez eu estava pregando uma igreja, logo quando eu comecei a pregar na igreja. Aí um culto de quarta-feira, eu pregando, falei uma gíria. Então, irmãos, não vou falar a palavra aqui agora. Aí no final, mas você viu a gíria que você falou? Por quê? Eles estavam com amigos, colegas, né? Gente na faixa etária de 13, 14 anos. Uma palavra que não convém falar aqui agora, mas foi bem engraçado. Mas aí depois eu posso me corrigir depois. Não são coisas que acontecem, entende? Escolhas. Número 5, o que diz ali? Escolheu viver o que? Sem? O que mais? De maneira Descontrolado e desregrado, ou seja, sem controle, sem lei. Quantos filhos hoje, que às vezes estão no mercado, isso para as mães que têm criança pequena, e a criança, eu quero, e aí a mãe fala, não, que isso, e todo mundo está lá olhando, eu quero, e aí resultado, a mãe nem corrige, deixa a criança à vontade. E aí depois, quando cresce, mãe, o que tem para nós comer? Eu tento aqui arroz e já, não quer isso não quer isso, escolhe. Eu quero aquele tênis lá, eu quero aquela roupa lá. E os mais experientes que vai lembrar que a gente sempre trabalhou e estudou, nunca deixou de ser gente. E hoje, na mídia, na sociedade hoje, diz que não pode trabalhar, tem que estudar, né? Que a cartilha é tudo errado, né? Tem que fazer curso para ficar aí, ó, fumando droga, usando droga, pensando em abobrinhas, né? Coisas, escolhas, tá? Número 6, o que ele diz aí? Escolheu viver o quê? Sem? O que mais? Isso aqui repete para mim também. Talvez lá atrás, se eu tivesse feito algumas escolhas, tudo teria sido diferente para a minha vida hoje. A gente vai ter nos estudos mais tarde. Eu lembro que na época um amigo meu falava assim, Walter Mosca, que ele é descendente de italiano, falava assim, Daniel, termina os estudos que vai fazer falta. Hoje ele é professor, trabalha no Cruzeiro Esporte Clube, lá de Minas Gerais. Sua irmã, ela é nutricionista e professora na área de educação física. Então, ou seja, na época, as mesmas oportunidades que ele teve, eu também tive, mas só trabalhava, e estudava pouco. Repeti algumas vezes a quinta série, a sexta, mas depois, como a gente toma vergonha na cara e a gente acaba passando de ano, né? E você vai avançando, são escolhas. Eu me lembro na época que eu recebi convite para ir para o colégio Lavras, isso já depois de namorando, quando estava quase noivo, e o colégio de Pernambuco, a 10ª, não fui, escolhas.
Mas nem por isso deixei terminar a faculdade, como a gente já terminou, já fez agora também. Mas poderia ter feito mais tempo atrás. Número 7, escolheu o quê? Sobreviver, buscar um emprego, estava o quê? Infeliz, mas vivo. Já aconteceu com você fazer uma escolha de um emprego, mas não estou feliz, não estou contente, quero sair. Escolhas, tá? Quando a gente avança agora para a imagem seguinte, que é o número 8, diz ali, ó, escolheu parar para rever os seus valores. Aí depois que ele caiu em si, depois que ele estava lá no lamaçal, o que essa história para lembrar? Para lembrar de Davi. Davi, quando ele viu a Betseba lá, ele, beleza, hein, rapaz, é coisa boa. Aí ele manda procurar quem é a mulher. É do seu amigo. Então é o seguinte, ó, põe na linha de frente lá e traz ela para cá, que a palavra é urgente. E ela veio também, né? Como se fosse vem cá, totó, ela veio. Resultado, acabou que teve um filho, o filho morreu, e aí mais tarde ele se arrependeu, está lá em Salmos 40, Salmos 51, e aí Davi se tornou um homem que segundo o coração de Deus. Aí é um mistério, dá para gente entender, né? Porque fome sanguinária, mas Deus usou ele. Depois veio Salomão, que é o seu filho, né? Mas enfim, Deus perdoou Davi ali. Isso mostra que o perdão de Deus é para qualquer pessoa, tá? Seja ele homossexual, seja ele qualquer pessoa que faça coisa errada, um traficante, seja o que for, Deus perdoa a pessoa e transforma. Vale para nós também. Não importa o que a gente fez, deixa de fazer. Ah, Daniel, então eu sou uma pessoa meio espoleta, eu explodo à toa, eu falo palavrão, eu reclamo, eu xingo, falo todo. Não importa, Deus perdoa a gente. É só buscar, Deus está pronto a nos mudar. Aí nós temos aqui a frase número 9. Escolheu o quê? Voltar. Decidiu em sua mente pensar onde? O que essa frase nos faz pensar em quem? Em Deus, nosso Pai. Pensar em estar no céu um dia com Deus. Aí não vai haver mais essa bagunça que a gente está vendo hoje. Essa desigualdade social, essas mortes, essas confusão toda, essa questão de cada vez mais quem tem recursos ficar com mais recursos, e quem tem menos recursos vai acabando os recursos, ou seja, rico mais rico, pobre mais pobre. Aí a palavra de Deus em Mateus 24, 12, 13, 24, 12 diz o quê? Que o amor vai e o pecado o quê? Aí está aí onde está a questão da maldade hoje em dia. Eu estava conversando com algumas pessoas, eu falei assim, olha, se o missionário for fazer trabalho em tal região, não dá para ele ficar como antes até 10 da noite, no máximo até 7, 8 da noite, depende da região. O culto de quarta-feira ele fica ali até o culto, depois o culto vai embora, mas não dá para você ficar, vou visitar pessoas até 9 da noite, não, no máximo até 7, 7 e meia, estourando. Se tiver um culto, tudo bem, um pequeno grupo, né, uma reunião de célula, você fica, mas fora isso, para casa, porque hoje em dia, nós que andamos por aqui, esse aqui é um conselho meu, tá, que eu aprendi com algumas pessoas que trabalham na área de segurança, principalmente são pessoas civil ou militar, diz o seguinte: se você está andando nas vias públicas, que é a rua movimentada, ande nessas vias que é melhor, do que você pegar ruas que sejam ruas desertas, que não tem movimento, que do nada pode parecer algum espantalho aí, né, usado pelo outro e querer encher a passeio. Então, se você pegar uma via pública que tem movimento, é melhor. Então, por exemplo, a própria avenida EcoPC, talvez a Avenida Santa Marta, onde tem movimento, fique próximo ao movimento, que assim fica mais tranquilo para você andar. E é claro, nós vamos nos expor também até essas altas horas da noite. O número 10 escolheu o quê? Queria dizer, né? O número 11 escolheu tornar-se servo, porque ele voltou para casa embora ali ele foi servido, mas ele estava para servir também. O número 12 escolheu o quê? Agir, nós devemos escolher isso também. Número 13, que é o de todos que eu acho mais importante, que é confessar o quê? O pecado contra Deus. E aí, quando você vai no verso 32, diz o quê? Quem diz o verso 32 de Lucas 15 aí? Vem para nós ver, por favor. Lucas 15, verso 32. Estou pedindo para você ler que minha visão aqui está um pouco curta. Pode ler, quem achou aí? Verso 32 de Lucas 15. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Percebeu? Então escolheu o quê? Confessar e voltar para Deus. Número 14 escolheu o quê?
Escolheu confessar que havia pecado contra o próximo, que era contra o seu pai, né? E os dois estavam perdidos, tá? Tanto estava dentro e estava fora, mas os dois foram encontrados pelo Pai, por Deus. E o último escolheu o quê? Reconhecer sua condição de se tornar servo. Qual foi a função de Jesus nessa terra? O que ele veio fazer por nós? Servir ou ser servido? Servir. E muitas vezes a gente quer ser servido. Nós temos que servir. Se Jesus veio aqui para servir, devemos ter o mesmo propósito de Jesus também. E assim a gente vai avançando pela graça de Deus. Bom, último texto dessa noite. Alguém lê para mim esse texto aí, de Deuteronômio 30:19. E nós temos uma escolha, tá? Deuteronômio 30:19. Quem encontrou, lê para nós, por gentileza. Quando você tiver a oportunidade, lê esse capítulo inteiro, que ele fala de bênção, maldição, muito interessante. Pode ler quem achou. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Obrigado. O que esse verso está querendo dizer para mim e para você? Escolha. Bênção ou maldição, vida ou condenação. É muito simples. E aí, se a gente escolher vida, claro que vamos ter a salvação de Jesus e a gente vai poder estar aqui, ó, em breve, com Cristo no céu. Amém. E é claro que todas as pessoas que morrerem hoje, salvem Jesus, vão acordar na primeira ressurreição. E aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus serão transformados, e aí vai ocorrer o arrebatamento da igreja, levado para o céu, 1000 anos no céu com Jesus, depois de 1000 anos de juízo executivo, que é o juízo final, destruição de tudo o que é mal, e então todos nós vamos ser o quê? Felizes para sempre. Aí a pergunta que eu faço para você e para mim essa noite: o que eu quero para mim? O que você quer para você? O que nós queremos para a nossa vida? Qual a escolha? A escolha de escolher viver com Cristo ou viver sem Jesus. O Márcio colocou um clipe musical ali que ele fala justamente isso: volta para casa. Se você que está aqui essa noite sente que precisa voltar para Deus, essa música é para você e para mim. A letra dela, a mensagem dela traz justamente isso. Pense nessa música e ao término dela vamos orar a Deus, pedindo a Ele que nos ajude a gente estarmos sempre prontos e voltarmos sempre para Deus, que é o melhor para nós. Márcio, coloca a música então, Sou de Jesus, pode ser? Fica mais fácil, a gente canta com a igreja. Tá? Mas dá para colocar Sou de Jesus? Então coloca essa música então, que ela também fica na mesma. Essa música Sou de Jesus, foi lançada em 2006, né? Muito bonito o clipe musical, contando a história da filha que estava na igreja, saiu para o mundo, depois ela voltou para os braços do Pai. Então tem tudo a ver com a gente. Vamos colocar de pé, vamos cantar Sou de Jesus, e que de fato possamos ser de Jesus sempre, porque Ele que é o melhor para nós, e assim vamos herdar de Jesus em breve a vida eterna. Que Deus abençoe a mim e a você nessa noite. Amém.
Oremos. Santo Deus, querido Pai que estás nos céus, louvado, exaltado seja o teu nome essa noite. Amém. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite e aqui aprendemos um pouco mais da tua santa palavra. Pedimos a Ti humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa perdoar cada um de nós, purificados pelo sangue de Cristo e derramar sobre nós o Teu Santo Espírito. Pai, que assim venhamos, ó Deus, sempre escolher agradar a Ti e fazer a Tua santa vontade. Abençoe a cada irmão e irmã aqui esta noite, cada jovem, cada criança, cada líder dessa igreja, a cada convidado ou convidada que aqui está no meio esta noite. Que sinta a Tua paz, o Teu perdão, sinta abraçada por Jesus e que juntos possamos nos preparar para a Sua vida, para a eternidade. Pai amado, que possamos escolher sempre a Jesus, porque este mundo nós não temos nada, não tem nada a nos oferecer, mas o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ó Deus, entre em nossa vida, entre em nossa casa, entre no nosso lar e nos abençoa, para que sejamos bênção por onde quer que formos. E suplicamos nessa noite, ó Deus, que o Senhor, por favor, coloque teus anjos a acampar ao nosso redor e da nossa família também, dos nossos amigos, irmãos e irmãs da fé, e nos ajude a nos preparar cada dia para a volta de Cristo e morar com o Senhor não apenas um tempo de 1000 anos, mas eternamente. Nos abençoe, nos guarde, perdoe os nossos pecados. Ao regressar para casa, que o Senhor nos proteja, livre-nos do mal, dos perigos, nos dê saúde, vigor, paz, nos dê trabalho, nos dê condições, aumenta a nossa fé em Ti, ó Deus, e nos ajude a mantermos uma comunhão plena contigo.
livra-nos de tudo que é mal, nos conceda a tua graça, nos conceda o poder do céu. Nós te louvamos, nós te agradecemos e assim oramos a oração que o Senhor nos ensinou, todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês e tenham uma noite feliz, uma boa semana na paz de Cristo. Amém.